Liga aí! Ligou? Mas é pra ligar onde? Na verdade, é claro! Ah, é? Tem que ser ligado na verdade. Ligado na verdade! E estamos aqui mais uma vez com o nosso Ligado na Verdade. É uma alegria, um prazer ter você conosco. Eu sou João Lucas Barroso e vamos lá aprender mais sobre a Palavra de Deus, meu amigo Inácio. Fala, João, muito bom estar aqui mais uma vez. Estamos aí com o nosso querido pastor Daniel. Pois é, o pastor Daniel Moraes, que já participou com a gente várias vezes. Ele é da Igreja Batista da Comunhão em Maceió, Alagoas. Pastor Daniel Moraes, prazer recebê-lo mais uma vez aqui no nosso podcast, tudo bem? Tudo bem, João Lucas Inácio, muito bom estar de volta aqui, mais um podcast ajudando aí a esclarecer mais da Palavra de Deus. Vai ser um prazer estar com vocês e vamos lá para o que der e vier, né? Tamo junto, no Ligado na Verdade! Muito bem, pastor Daniel, é o seguinte, nascer da água e do Espírito, né? A gente sabe que essa expressão, quem trouxe foi o Senhor Jesus em sua conversa com o Nicodemos. No versículo 5 do capítulo 3 de João, encontramos o seguinte: Jesus respondeu, na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Pastor, o que é nascer da água e do Espírito? Explica pra gente poder participar do reino de Deus. Para a gente entender um pouco aqui essa afirmação de Jesus para Nicodemos, né, essa colocação, é importante só olhar um pouquinho o capítulo 2, o versículo 23 a 25, porque Jesus vai afirmar aí que muitas pessoas, né, em Jerusalém, estava na festa da Páscoa, muitas pessoas ali, vendo os sinais que ele fazia, creram nele, né, creram no nome dele, e ele vai falar que ele não confiava nessas pessoas porque conhecia todos, né? A razão disso é porque ele conhecia o que era a natureza humana, ele conhecia o coração do homem. Então, muitas pessoas estavam admirados com o ministério de Jesus, que estava aqui na sua fase começando a se tornar popular, né? Então, imagina Jesus para Jerusalém e fez sinais ali no percurso e muitas pessoas estavam admiradas, né? Até porque o ministério profético em Israel tinha cessado, né? Aí há 400 anos, você tem aí Jesus chegando, né, e João Batista, um antecessor dele, e aí você tem ele fazendo prodígios e milagres, e as pessoas admiradas e correndo atrás dele, vamos dizer assim, né? Só que Jesus não se dava a eles, não confiava a eles, diferente dos nossos dias que temos aí uma cultura de que levantou a mão, todo mundo é crente já, né? Jesus conhecia o coração do mundo, dos homens, né? E Jesus não se confiava o fato deles estarem ali atrás dele, que eles de fato creram nele. E aí entra o capítulo 3, João faz esse arranjo pra gente, para mostrar a realidade de um homem, o que poderia ser a pessoa que todos nós diríamos que esse sim, esse aí vai pro céu. Aí Jesus se encontra com ele e João coloca justamente na narrativa agora para apontar para nós que, olha, que não adianta ser o melhor religioso do mundo, você precisa haver conversão genuína. Então Jesus vai se encontrar com Nicodemos, ou Nicodemos, né, vai ao encontro de Jesus porque ouviu ou provavelmente viu esses milagres e prodígios que Jesus estava fazendo, e muito admirado como a multidão vai ao encontro dele, só que não de dia, à noite, tal, provavelmente para que ele não pudesse ser visto com Jesus, não dá para saber exatamente se é essa a razão. E quando Jesus vai dialogar com ele, tem uma conversa com ele, então Jesus vai saber direto e objetivo, né? Jesus vai ser bem direto para Nicodemos, sem elogios, mas mostrando a ele a necessidade dele nascer de novo. Nicodemos esperava bons elogios, já que Nicodemos era um dos mestres, né? Estava acostumado com elogios, com certeza. Todo mundo seguindo ele, todo mundo tendo ele como modelo de pessoa que está indo para o céu, vamos dizer, para o reino de Deus. Então agora Jesus vai olhar para ele e vai dizer: se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus, no versículo 3. E no versículo 5, foi o versículo que você lê, Jesus diz que não pode entrar no reino de Deus. Observe que aqui tem dois verbos importantes, né? Ver e entrar, né? Jesus está dizendo: vocês não podem ver. Observe que são algo ligado ao que se vê. Lembra, Jesus falou em Mateus, Jesus disse assim, que a lâmpada dos olhos são lâmpada do corpo, né? Se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo será luz. Se forem trevas, terá trevas também. E entrar da ideia daquilo que nós
possuímos e aquilo que lhe pertence, né? Aquilo que nós pertencemos. Então Jesus está dizendo para eles: ó, vocês não podem nem sequer ver, muito menos entrar no reino de Deus, se vocês não nascerem de novo. Para vocês verem, vocês entrarem, é necessário crer, né? É necessário nascer de novo. E nascer de novo para Nicodemos não era um termo tão desconhecido, né? Aparentemente, Nicodemos questiona Jesus por como é que a gente pode voltar para o ventre materno, né? Sou velho já, eu tenho que voltar para o ventre. Eu acredito que isso aqui é uma ironia. Nicodemos está ironizando Jesus como mestre da lei, como é que ele está mandando eu nascer de novo, e Jesus reafirma novamente a ideia, diz: em verdade digo que quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Aí ele menciona na segunda vez esse termo, água e Espírito, né? Então Jesus está falando isso para ensinar a Nicodemos, ou fazer Nicodemos um mestre da lei, voltar a entender aquilo que ele já sabia no Antigo Testamento. Então a gente precisa saber que Nicodemos não era um leigo, né? Nicodemos era um homem versado nas Escrituras, né? Então ele sabia as Escrituras, ele sabia as principais promessas e alianças na Escritura que estava ligado ao Messias, e uma delas é o que Jesus cita aqui da água e do Espírito, é uma alusão ao texto de Ezequiel. Texto de Ezequiel, capítulo 37, versículo 25 a 27, né? Aí a gente pode pedir o Inácio, né, para ler também, para ele participar aqui, falar aí o texto, ouvir a voz dele, Tão né? quieto, né? Tá aqui meditando, Inácio. Ezequiel 36, versículo 25 a 27. Então aspergirei água pura sobre vocês, e vocês ficarão purificados. Eu os purificarei de todas as suas impurezas e de todos os seus ídolos. Eu lhes darei um coração novo e porei dentro de vocês um espírito novo. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Porei dentro de vocês o meu espírito e farei com que andem nos meus estatutos, guardem e observem os meus juízos. Tá vendo? Então Jesus, ele, ao citar para Nicodemos que era necessário nascer da água e do Espírito, ele estava aqui mencionando essa profecia, essa promessa feita a Israel, que haveria uma conversão futura de Israel. Isso tem a ver com a vinda do Messias, né? Israel seria convertido, não mais uma lei escrita em pedras, né? Mas agora um coração que seria capaz de obedecer à própria lei. Por isso que eles, a ideia de água é purificação de pecados, limpeza, né? Purificação. Jesus está dizendo: você tem que nascer da água, você tem que ter seu pecado perdoado, Nicodemos, e não é cumprindo a lei, porque todos não conseguem cumprir a lei. Todos estão debaixo de condenação, como Paulo vai citar em Romanos, né? Então, ele não entendia isso, ele não compreendia que o perdão dos seus pecados vinha por meio da graça de Deus e que isso seria enviado pelo seu Messias ao mundo, né? E aí Jesus está ensinando isso: eu vou aspergir água sobre vocês, essa ideia de purificação de pecados. E ele vai dizer, vai dar um novo coração, né? Um coração, porém dentro de vós o meu espírito, um espírito novo, e tirarei o coração de pedra e darei o coração de carne. Então, quando Nicodemos escuta isso, ele lembra, né, dessa questão. Espera aí, isso está em Ezequiel, né? O Messias vem, haverá um novo nascimento ali. Inclusive, se você pegar o capítulo 37 de Ezequiel, é justamente uma expressão ou aquela visão do Vale dos Ossos Secos, né? A ideia de que Israel se tem vida espiritual, né? Deus dá vida ao monte de ossos, multidão de ossos secos, né? Ei! Fica ligado na verdade! Daniel, beleza, isso é uma promessa feita ali, né, inicialmente para o povo de Israel, mas como isso se estende para nós, já que nós também temos que passar por este, né, novo nascimento? Ou seja, é uma promessa para Israel, mas a gente também está usufruindo, né? Então, como é que funciona essa expansão, né? Nós estamos numa nova aliança, e essa nova aliança, ela nos dá a mesma condição, os mesmos benefícios que Israel vai experimentar no futuro. Então, nos foi dado à igreja a conversão. Você vê em Atos, capítulo 1 ali, depois da descida do Espírito, né? Depois do capítulo 1, você tem ali justamente a descida do Espírito Santo, né? Então você tem ali o aspergir, a purificação de pecados, e você tem a habitação do Espírito Santo, novo coração, novo nascimento, surgindo nessa transição do que era a antiga aliança para a nova aliança, né?
Então nós experimentamos isso que ainda Israel vai experimentar no futuro. Aquilo que a gente poderia dizer já e ainda não. Já experimentamos, eles ainda aguardam isso numa conversão futura, né? Uma conversão prometida nos profetas a Israel e aguardada que marca justamente a volta do Messias, né? A volta do Messias traz uma conversão do remanescente de Israel na história. E nós experimentamos isso porque nós já estamos debaixo dessa nova aliança e experimentamos esses benefícios da aliança de Cristo em nós. Então, por isso que Nicodemos precisava se converter, né? No caso aí, uma conversão sobrenatural. Conversão é sobrenatural. A conversão não é uma ação fabricada por homens. Interessante que o próprio Evangelho de João, no capítulo 4, ele vai mencionar o termo parecido, quando ele vai falar sobre adoração. Lembra com a mulher samaritana, ele falou, quem são os verdadeiros adoradores? São aqueles que adoram o Pai em espírito e em verdade. E aí, ali com a mulher samaritana, em termos de adoração, o que Jesus está ensinando àquela mulher é que a adoração verdadeira é sobrenatural. Não é no Monte Gerizim ou mais em Jerusalém, mas é agora por meio do Messias, é a partir do Messias que é enviado por Deus que a adoração vai fluir por todo mundo. Da mesma forma, Jesus está dizendo a Nicodemos, olha, ele vai citar aqui que Jesus, ele vai dizer, Jesus, que vai ser levantado, né? Como a serpente de bronze foi levantada e vai atrair muitos para crerem nele, como foi a salvação trazida, a libertação de um juízo de Deus no Antigo Testamento. E aí tem um texto que nós conhecemos de cor, né? João 3,16. E esse texto é citado justamente para dizer ali a Nicodemos, o desfecho de João, que está escrevendo o Evangelho, diante das palavras de Jesus para Nicodemos, dizendo, olha, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Então, ele está dizendo, olha, que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não receba juízo, mas receba vida eterna. E vida eterna recebida é novo nascimento. É aquilo que Jesus disse para Nicodemos, nascer da água e do Espírito. Então, é sobrenatural. Aqui não é o batismo, né? A água, Espírito aqui não está ligado a uma manifestação espiritual, um aspecto visível, vamos dizer assim, mas está falando desse novo nascimento que acontece. Esse termo de purificação é usado por Tiago, nós somos purificados pela lavagem da palavra. Pedro vai falar o mesmo termo, né, em 1 Pedro. Então, tudo isso está ligado a Ezequiel, promessa futura de conversão da nação, um remanescente, e Jesus está dizendo, cheguei, o Messias chegou e trouxe salvação. Nicodemos, essa salvação também é uma obra divina e não terrena. A salvação é experimentada em um mundo debaixo de condenação, mediante a fé na provisão de Deus. Então, o texto está apontando essa realidade aí. É necessário regeneração, é necessário justificação, e isso acontece na nossa vida e trazendo uma novidade de vida que é a nossa santificação, né? E João Lucas, assim, Inácio, essa mensagem é tão oportuna e real, verdadeira para os nossos dias, porque a gente está numa realidade evangélica, né, de igrejas às vezes cheias, mas que as pessoas não compreendem o que é o evangelho, o que é seguir a Cristo, né? E a gente tem que pregar para todos. Tem a exceção de dizer que reconheça sua condição de pecador, vocês são culpados diante de Deus, tem que olhar para o único meio pela qual importa que os homens sejam salvos, que é Cristo Jesus. As pessoas precisam entender, e eu não estou dizendo aqui só pessoas fora da igreja, pessoas que estão dentro da igreja precisam entender, seja fora ou dentro, que Cristo não é uma salvação para os seus problemas de saúde, não é o livro para a sua dor, né? Não é o Tilenol, não é uma resolução para o seu casamento, ou a sua loteria de sorte que vai fazer ele ficar mais rico, né? Não, Jesus é o Filho de Deus que veio a este mundo, se fez homem, viveu perfeitamente, revelou sua justiça, e ele deu sua vida para ser crucificado por nós, derramou seu sangue para nos perdoar os nossos pecados, e ele ressuscitou ao terceiro dia para ser levantado, erguido ao mundo e dito por Deus, esse é o Filho, esse é o Messias, esse é o Salvador que eu envio para vocês que estão debaixo de condenação. Nosso maior problema não é os problemas terrenos, os problemas da vida aqui, é a nossa relação com Deus, e Cristo foi enviado para sanar isso por meio da graça de Deus, né? Então, você precisa nascer de novo. Isso é uma experiência espiritual, sobrenatural e é individual. Muito bem, pastor Daniel, muito obrigado, que Deus te abençoe, que tenhamos outros momentos. Você que esteve com a gente, obrigado pela companhia aqui no nosso podcast. Valeu, Inácio. Até a próxima.
Valeu, pastor Daniel. Obrigado, pastor. Obrigado mais uma vez, Deus abençoe a todos, fiquem com Deus aí. E aí, curtiu? Podcast Ligado na Verdade é uma produção da Rádio Ceará FM 102,7.